Hoje nós vamos conhecer a história de um empresário que mudou a sua vida por completo. Ele tem 23 lojas espalhadas por todo o país e é considerado a primeira franquia de sustentabilidade do Brasil. Olha, o grande propósito, o grande motivador de ter criado a Nação Verde foi um problema de saúde que eu tive com a minha mãe, né? Tudo começou aí, né? Eu não imaginei que a Nação Verde iria se transformar em tudo que ela se transformou. Eu não planejei isso, eu não posso mentir. Mas realmente hoje é uma satisfação muito grande saber que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. Minha mãe teve um problema, né, no passado e isso me fez estudar muito, pensar muito sobre os nossos hábitos alimentares, né? Sobre tudo que estava acontecendo, né? Sobre tudo que estava sendo ofertado pelas empresas, né? E aí conheci algumas pessoas, estudei muito e descobri que as nossas opções de consumo era o que realmente estava adoecendo as nossas famílias, né? E aquilo foi muito, foi uma epifania para mim, foi uma revelação, né? E desde aquele dia que eu tive aquele impacto, né, dos aspectos, depois de ter implementado tudo isso na minha casa, na casa da minha mãe, e ter visto o impacto positivo disso, eu fiz uma promessa. Se minha mãe ficasse boa de saúde, eu ia fabricar alguns produtos no Brasil, né, como o Aloe Potion e outros produtos que a gente passou a fabricar, que eu trazia dos Estados Unidos. E graças a Deus minha mãe ficou boa e eu comecei a fabricar isso no Brasil. Mas a minha intenção, eu já era um empresário de outro setor, né? A minha intenção era apenas ter mais uma empresa com algum propósito, alguma coisa mais legal, né? Mas infelizmente no meio do caminho, ou felizmente agora, não sei também, mas no meio do caminho eu tive um assalto numa das minhas lojas e infelizmente eu fui baleado nesse assalto, eu quase faleci. Resolvi vender tudo, em 8 meses eu vendi tudo que eu tinha e comecei uma empresa que tinha um símbolo, tinha um propósito já de ser algo melhor, né? E nem nome tinha. O nome da Nação Verde veio só 2 anos depois, né? Então a gente passou a ser uma empresa que pela primeira vez no Brasil começou a construir seus próprios alimentos, começou a construir seus próprios suplementos, começou a construir seus próprios cosméticos. Ela nasceu com esse propósito. Nasceu com o propósito de ter seus alimentos, seus cosméticos naturais, sem parabeno, não testado em animais. Hoje até que é legal você falar isso, hoje até as pessoas entendem bem, né? Mas temos que entender que a gente criou isso lá em 2010, né? E criar também uma linha de cosmetologia que fosse orgânica, que fosse natural, né? Essas eram as nossas principais motivações. E levar isso de uma forma democrática, tentar levar isso para o maior número de pessoas possível. E aí a gente tenta seguir essa filosofia até hoje. A Nação Verde, ela segue uma filosofia administrativa, uma filosofia de gestão baseada no capitalismo consciente. Eu faço muitas menções a isso quando eu me comunico nas mídias sociais. O capitalismo consciente, ele prega que as coisas não podem ser apenas boas. As pessoas que visitarem a nossa empresa vão perceber nitidamente as nossas coisas são realmente boas, porque as pessoas têm um preconceito que as coisas do nosso mundo, do mundo natural e orgânico, são ruins, né? Não tem um gosto bom, e na Nação Verde isso não é verdade. Então as coisas são boas. As pessoas têm um preconceito que acham que as nossas coisas são caras. A Nação Verde veio para resolver esse problema. Atingir até a classe C e até a classe D sempre foi, né, parte do nosso grande propósito, né? E as pessoas também pensam que para vir aqui a pessoa precisa estar doente. Claro que não. É uma questão de estilo de vida, uma questão de prevenção, uma questão de querer ser mais feliz, ter um jeito, né, um estilo de vida diferente, né, mais saudável. Então a pessoa não precisa estar doente para vir aqui, né? Então as coisas são boas, as coisas não são feias, as pessoas têm também um preconceito de achar que as coisas não são bonitas no mundo natural e orgânico, e não é verdade. Na Nação Verde as coisas são extremamente belas. Então as coisas são boas, as coisas são belas, e são justas, não são caras, não são mais. Mas isso para nós não é suficiente. Nós precisamos que as coisas sejam heróicas. Então fazer a Nação Verde foi heroísmo puro. Não, as coisas não estavam disponíveis, como não são fáceis até hoje. A gente foi a primeira empresa a construir uma linha de maquiagem orgânica inteira. E aí eu tô falando de batom, gloss, rímel, né? Blush, BB cream, primer, olha, a linha inteirinha orgânica.
né, com cores bonitas, embalagens bonitas, acessíveis para compra, com preços próximos de qualquer outra marca, né, no Brasil. Então, fazer isso foi um heroísmo. Então, heroísmo é um dos nossos componentes da nossa gestão. A gente normalmente pega coisas muito difíceis para fazer. Isso para citar um dos exemplos, né? Temos outros exemplos, né? Mas um dos exemplos é esse. E não tem como encontrar tudo do Brasil e muitas de nossas matérias-primas, infelizmente, são importadas. Gostaria que nós tivéssemos matérias-primas todas disponíveis, mas a gente não tem. Muita coisa ainda vem da Alemanha, muita coisa ainda vem da Itália. É necessário importar muita coisa. E de outros países também. Mas a maior parte dos nossos insumos vem da Alemanha e da Itália. A gente sempre diz que o nosso logotipo, né, a marca da nossa empresa, ela é a nossa filosofia, né, e ela é em todos os sentidos, né. As pessoas costumam confundir o nosso logotipo com uma colmeia, né, e eu sempre mostro que uma colmeia é isso, né. Isso é uma colmeia, isso não é uma colmeia, isso é o número 7, que é você e 6 pessoas em volta, né. Quando eu criei a Nação Verde, eu criei com uma filosofia de que você é a média das 6 pessoas que você mais anda. Então, se você quer realmente ser bem-sucedido, você precisa andar com pessoas que são bem-sucedidas. E se você quer pertencer a um outro estilo de vida, você precisa andar com essas pessoas. Então, uma das formas que você tem de ser bem-sucedido, de ter algo lucrativo nesse meio, é você realmente ter aquele estilo de vida, porque as nossas coisas, nos 3 vetores de trabalho, seja na linha Almazém, que é uma linha de produtos alimentícios que tem no granel e também tem pronto para levar, pode ser comprado pelo e-commerce ou até na venda direta. Além da linha Biomais, que é a nossa linha de suplementos, a nossa linha de maquiagens e cosmetologia de cabelo, corpo e rosto, que é a nossa linha Vimana, que é incrível. Você precisa querer aquele estilo de vida, você precisa liderar a sua unidade. Então, nós damos todo um apoio a essa gestão de liderança para esses empreendedores. Nós temos 15 dias de treinamento na nossa matriz, para que eles saiam realmente daqui líderes de uma empresa, líderes de um negócio, né? Ensinamos, nós temos todos os treinamentos gravados para que as pessoas possam aprender como gerir um negócio de forma eficiente, eficaz, como fazer sucesso. Porque o sucesso, ele deixa rastro, né? Não é só, graças a Deus, não é só o fracasso que deixa rastro. O sucesso também deixa rastro. Então nós temos um histórico de sucesso para apresentar. Então nós já temos esses vetores prontos, nós permitimos que a pessoa auxilie muito no processo, com opiniões, com novos fornecedores locais. Nós damos muita ênfase a pequenos empreendedores locais. Então nós conseguimos homologar novas marcas, novos produtos locais, com a ajuda desse franqueado local, por exemplo, né? Que nós chamamos aqui de mensageiro investidor, né? Então, com este auxílio, com este suporte que nós damos, é totalmente possível essa pessoa ser bem-sucedida, desde que ela realmente tenha um propósito de vida, um propósito de gestão que esteja alinhado ao nosso propósito maior, ao propósito da nossa empresa. Totalmente possível. Mas demanda a liderança, eu não vejo outra saída. Eu acredito muito em liderança. A Nação Verde, ela começou com um instinto dela, fazendo parte do DNA dela, a inovação. Então ela já nasceu uma empresa pela primeira vez no Brasil, nesse setor de produtos naturais, que criava os seus próprios produtos. E ela faz isso até hoje. Ela inova muito. Temos, por exemplo, o Nucone. O Nucone é o primeiro produto sem glúten, uma comida que você pede, que fica pronta em até 6 ou 7 minutos. E você tem salgado, você tem sobremesa. E você tem um produto totalmente fresco, produzido rapidamente. Pode ser encarado como um fast food do bem, né? Foi criado, desenvolvido as máquinas, desde as máquinas até todo o conceito do Nucone foi tudo inventado na Nação Verde. Por ser sem glúten, é um produto foi dificílimo de fazer. Nós temos a Joaninha Eva, que é incrível, uma iniciativa onde você compra uma joaninha, ela não tem açúcar, ela não tem lactose, ela não faz mal para as crianças, nem e para quem não pode consumir produto doce, né? E aí do royalties desse produto vai para uma instituição de caridade, para um orfanato. É muito apegada da Nação Verde. E é a primeira empresa e única até hoje no Brasil que tem 3 canais de venda. Nós temos as nossas lojas no varejo, nós temos também a venda direta
E nós temos também o e-commerce, onde pela primeira vez no país, você recebe a mercadoria na sua casa, da loja mais próxima de você. Isso antes da Nação Verde não tinha. Então, não só nos canais, mas também nos produtos, ela sempre foi uma empresa que sempre quis inovar e sempre partiu de dentro dela essas inovações e o contato muito próximo que ela queria com os clientes. Esse foi um dos motivos que nos orgulha muito aqui.